Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Semana Legislativa, jornal com as principais notícias de São José dos Campos e da Câmara Municipal. Vamos aos destaques da edição de hoje. Primeira usina de biogás é instalada em Escola Municipal de São José. Projeto pioneiro transforma restos de alimentos em energia limpa e fertilizante. Mercado de trabalho. Brasil tem 4 milhões de afastamentos do trabalho em 2025, maior número em 5 anos. Dores na coluna e saúde mental são os principais motivos. Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Data conscientiza toda a população sobre os riscos do consumo de álcool e drogas. O Semana Legislativa está no ar. Dez escolas municipais de ensino infantil em São José agora contam com uma tecnologia sustentável, um biodigestor. A gente foi até uma dessas escolas no bairro Setville para entender como o equipamento funciona. As sobras de alimentos que antes iam para o lixo podem ser reaproveitadas. Elas viram gás e adubo para serem usados no local. E olha, desde cedo a criançada já aprende a importância de ações que cuidem do planeta. O que antes ia para o lixo, agora ganhou um destino especial. Nessa escola municipal do bairro Setville, o resto da merenda das crianças e as sobras da cozinha servem de alimento para este equipamento, um biodigestor de tecnologia israelense. Para os pequenos, o nome é mais divertido. É a vaquinha da escola, que ajuda a cuidar do planeta. Para eles, isso aqui é uma vaquinha, eles vão estar depositando ali as sobras de alimentos e vai encher a barriguinha da vaquinha e ela vai produzir um gás, já estão chamando esse gás de punzinho da vaca mesmo. E até o fertilizante que ela produz, né, o líquido, é o xixi de vitamina que vai lá para as plantinhas que estão lá atrás e também que a gente vai utilizar na horta. Um equipamento desses pode processar até 10 quilos de resíduos orgânicos por dia. O resultado traz economia. O biogás gerado usado no fogão da escola equivale a cerca de 2,5 botijões por mês. O adubo líquido, que também é produzido no processo, vai direto para a horta e para as mudas de árvores nativas. E a criançada, mesmo com pouca idade, já sabe da importância dessas ações. A gente vai jogar resto de comidas. Vai sair vitamina para ir para forno. Nessa primeira leva, 10 escolas municipais de São José dos Campos receberam o biodigestor, todas de ensino infantil. A meta da prefeitura é que no segundo semestre o equipamento chegue a novas unidades escolares, também as de ensino fundamental. Que hoje, do ensino infantil, da educação infantil ao ensino fundamental, todas as escolas trabalham a educação ambiental, né? Então, a gente precisa que o maior número possível de escolas que a gente possa instalar o biodigestor, a gente possa fazer essa captação. A chegada dos biodigestores é fruto de uma parceria com o Consulado de Israel e uma empresa de tratamento de resíduos orgânicos. O projeto une economia circular e educação ambiental na prática. Além da usina de biogás, cada unidade ganhou um viveiro. São 60 mudas de árvores por ano que os alunos ajudarão a plantar e cuidar. Um ciclo que começa no prato de merenda e termina em mais arborização. Excelente mesmo, né? Vem só para somar. Nós já temos uma horta na escola, a comunidade já participa, então mais um equipamento, né, que veio para somar com a gente. O projeto prevê o acompanhamento técnico das unidades por 3 anos. Além do Setville, outros 9 bairros, como Alto da Ponte e Jardim São José, também já começaram a transformar resíduos em aprendizado. E com o retorno às aulas, pais e responsáveis devem ficar atentos às regras para transportar crianças com menos de 10 anos em carros. A regra continua a mesma, é obrigatório o uso do bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação ou cinto de segurança de 3 pontos, conforme a faixa etária, altura e peso, definidos no Código de Trânsito Brasileiro. Além de trazer risco à segurança dos pequenos, a multa para quem não respeita a lei é de quase R$ 300.
2 aninhos e meio e cheia de opinião. Na casa da Areta, o dia já começa com negociação com a Gabi. Nem sempre ela quer ir na cadeirinha na saída para a escola. Às vezes tem algumas situações de birra que é normal de uma criança dessa idade, porque está cansada, alguma coisa, não quer ir embora do lugar, aí é uma luta para ficar na cadeirinha, para sentar, para fechar o cinto. Eu já tive situações de ficar 20 minutos negociando para fazer ela sentar, mas a gente não saiu. E aí depois a gente começou um diálogo com ela de que o policial ia parar a gente, ia dar uma bronca nela e na gente por conta disso, porque ele estava cuidando da nossa segurança. Agora ela põe o cinto e fala, senão o policial vai brigar, né, mamãe? Se tem teimosia, o jeito é insistir mesmo. E não só porque o uso da cadeirinha é obrigatório no Brasil. Este equipamento é fundamental para a segurança dos pequenos no trânsito. De acordo com um relatório da Organização Mundial de Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria, em casos de acidentes com veículos, o uso da cadeirinha reduz em até 70% o risco de lesões graves e mortes de crianças. A Areta já passou por um susto. A jornalista conta que no dia do acidente, a Gabi não estava no carro. Mas na hora, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, puxa vida, se ela estivesse no carro, e a forma que foi, assim como eu não me machuquei porque eu estava de cinto, ela não teria se machucado na cadeirinha, mas solta, com certeza ela teria se machucado dentro do carro. É a busca pela segurança que faz os pais pesquisarem bastante nas lojas. Nesta que fica em São José dos Campos, os produtos para o transporte dos pequenos são os mais procurados. Tem o bebê conforto, a cadeirinha e os assentos de elevação para crianças a partir de 4 anos. A gerente conta que os pais priorizam conforto, segurança e facilidade para a instalação. É um sistema Isofix, que é onde ela possui, a maioria dos carros novos hoje, ela possui esse sistema e ela facilita exatamente a instalação da cadeirinha. Um mecanismo onde você encaixa no carro e não faz a passagem de cinto, então ele funciona assim. E é onde é mais procura, né, devido a esse sistema ser mais fácil. No Brasil, toda a relação entre o tráfego e a preservação da vida tem o olhar do Observatório do Trânsito. Com sede em São José, no Parque Tecnológico, aqui são realizadas pesquisas acadêmicas e análises para o apoio de políticas públicas e ações educativas. O diretor de operações diz que não existem exceções para o uso da cadeirinha. Ela deve ser usada mesmo em caminhos curtos e de baixa velocidade. Por mais que seja velocidades baixas ali ocorrendo no entorno da casa, deslocamentos curtos até um hospital ou até a casa do tio, da tia, da sogra, etc. Aqueles trajetos que as pessoas se sentem mais confortáveis, ela está exposta ao risco, porque via de regra a gente tem as velocidades que seriam de perímetro urbano, no mínimo 30. A gente sabe que na prática, a maior prática aí implantada nos municípios é em torno de 50. Então a 30 mesmo, essa velocidade, essa colisão, ela já seria fatal para uma criança, por causa de toda a condição ali física dela. E pior ainda se ela não estiver utilizando esses dispositivos e tiver uma criança no colo da mãe, enfim. Então às vezes a gente acha que está protegendo a criança, levando no colo e segurando muito bem ela, e na verdade a gente está gerando um risco múltiplas vezes muito maior de talvez até vir a matar a criança por causa do seu peso sobre ela numa velocidade por mais que seja baixo. Com a Natália, antes mesmo do Heitor nascer, ela e o marido garantiram o lugar do filho no carro. Grávida eu já comprei, já providenciei, instalamos no carro para ele sair da maternidade no bebê conforto e sempre tive essa consciência. É muito perigoso, né? Para nós, sem o cinto de segurança, quanto mais para o bebê. Então eu sempre tive esse cuidado, desde a gravidez eu já providenciei. É inegociável. Eu fico realmente preocupada com medo de acontecer alguma coisa. A empresária conta que leva menos de 10 minutos para chegar na loja. Enquanto ela trabalha, ele fica com o vovô. Na hora de ir embora, quem vê o Heitor assim, dando tchauzinho, mandando beijo, nem imagina que, às vezes, só tem um jeito para ele entrar no carro. No começo eu tive que enfrentar bastante choro. Eu já sabia, todo mundo me contou que era assim mesmo, até que a gente descobriu que se eu desse uma frutinha ele ficava quietinho. Então passou a ir embora do trabalho sempre comendo uma maçã, uma perinha e aí ia quietinho até o trabalho do meu marido. E deu certo, até hoje a gente faz assim. Nas ruas, a fiscalização é feita com base em 2 documentos, o Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução 819 do Conselho Nacional de Trânsito. De acordo com o CONTRAN,
Bebê conforto é obrigatório para crianças de até 1 ano de idade. A cadeirinha é obrigatória para crianças com peso entre 9 e 18 quilos. O assento de elevação é obrigatório para crianças com até 1,45 m de altura e peso entre 15 e 36 quilos. O cinto de segurança é obrigatório para crianças acima de 7 anos e meio ou acima de 1,45 m de altura. Lembrando que o transporte deve ser feito no banco traseiro. Já o artigo 168 do CTB fixa a infração gravíssima de transportar crianças sem observar as normas de segurança. A multa é de R$ 293,47. Essa multa é uma multa gravíssima, então é uma multa de 7 pontos na carteira. Então a gente gosta de reforçar também que nessas situações, quando a gente está falando de itens, leis, etc., que preservam a vida, então toda multa aplicada, na verdade, é uma vida que deixou de ser perdida aí no trânsito. Além do cuidado no trajeto da escola, os pais precisam ficar atentos a um detalhe que pode comprometer a saúde dos filhos: o peso das mochilas. A recomendação da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia é que o peso carregado não ultrapasse 10% do peso da criança. E o uso inadequado da mochila escolar pode causar dores nas costas, ombros, má postura, desvios na coluna e outros problemas. Todos os dias, Lívia, de 7 anos, aluna do 2º ano do ensino fundamental, segue a mesma rotina. Acorda cedo, se arruma para a escola e organiza a mochila. Ela tem 2 opções, uma com rodinha e outra para carregar nas costas. A escolha não é uma questão de estilo, é de necessidade. Eu tinha sempre mochila de rodinha. E eu queria uma mochila de costas, porque todos os meus amigos tinham. E eu pedi de Dia das Crianças. E meus pais me deram. Mas depois de uns dias eu comecei a sentir dor nas costas. Daí minha mãe e meu pai decidiram intercalar. A mãe Daisy conta que foi o próprio comportamento da filha que fez elas criarem um combinado: revezar o uso das mochilas. Ela, quando começou a trazer as tarefas, né, e quer levar para a escola caderno de desenho, vários lápis de cor, livro, além das tarefinhas, e então a gente percebia que ela, quando tirava a mochila, dava aquele alívio. Pegava ela na escola, a primeira coisa que ela queria fazer é entregar a mochila, porque estava desconfortável, estava pesado. Então a gente acabou analisando ali, fizemos um combinado de que ela usaria a mochila de costas, mas que ia intercalar com a mochila de rodinha também. O caso de Lívia chama a atenção para uma questão importante. Afinal, existe um limite recomendado para o peso da mochila escolar? Segundo especialistas, o peso máximo recomendado para mochilas de crianças e adolescentes é de, no máximo, 10% do seu peso. Por exemplo, se essa criança pesa 30 quilos, o ideal é que a mochila pese no máximo 3 quilos. Ultrapassar esses limites pode trazer consequências. Como ossos e músculos ainda estão em desenvolvimento, o excesso de peso pode comprometer a postura e provocar dores. Se a pessoa tem alguma doença pré-existente, tipo uma escoliose, algum problema neuromuscular, o peso vai piorar tudo, como se fosse colocar lenha na fogueira, tá? E sem contar o desconforto e o tipo da mochila, né? Que tem que ter uma alça mais assim agradável de colocar, acolchoada, porque tem vários tipos de mochila. Segundo esse pediatra, o excesso de peso pode provocar dores nas costas, nos ombros e até problemas de postura ao longo do tempo. Sinais como cansaço excessivo, marcas vermelhas nos ombros e queixas frequentes de dor merecem a atenção dos pais. O principal sinal é desconforto. O desconforto é dor, chegar em casa reclamar um pouquinho da dor, tá? E tem uma coisa que coloca muita lenha na fogueira, que chama o celular à tela. Além de carregar, fica com o pescoço assim variado, fazendo pressão. Para evitar esses problemas, algumas medidas simples podem fazer a diferença. Usar as 2 alças, manter a mochila bem ajustada e próxima ao corpo e posicionar os materiais mais pesados junto às costas.
As mochilas de rodinhas também são uma alternativa para reduzir a sobrecarga, especialmente quando o volume de itens é maior. Com diálogo entre pais e filhos e pequenas mudanças na rotina, é possível prevenir problemas no futuro. Cuidar do peso da mochila também é cuidar da saúde e do desenvolvimento das crianças. Todo combinado é muito bem-vindo, né? Toda relação, quando é baseado na conversa, no respeito, no diálogo, tem tudo para dar certo. Então, eu não queria forçar ela a voltar para a mochila de rodinha que ela já tinha. E ela cresceu, ela quer também usar a mochila de costas, ela quer se sentir pertencente ali no meio, todos os amiguinhos estão usando, mas ela entendeu que realmente está doendo as costinhas e que pode prejudicar futuramente a postura dela, mas acho super importante, é muito válido. A voz da criança, ela precisa, né, ser escutada, ser ouvida, e eles precisam ser respeitados também. Primeira pausa no Semana, na volta vamos falar de saúde no ambiente de trabalho. O número de afastamentos bate recorde no Brasil. Não sai daí. Voltamos com Semana Legislativa. Agora vamos falar de saúde ocupacional, mas a notícia é preocupante. Em 2025, o Brasil atingiu o maior número de afastamentos do trabalho dos últimos 5 anos. Enquanto as dores nas costas continuam no topo do ranking dos motivos das licenças, o grande alerta fica para a saúde mental. O número de afastamentos por ansiedade e depressão bateu recorde pelo 2º ano consecutivo, sendo a 2ª maior causa de incapacidade no trabalho. O ritmo acelerado no trabalho pode causar diversos problemas, sejam físicos ou mentais. Essa sobrecarga tem colaborado diretamente no número de afastamentos do trabalho. Só em 2025 foram mais de 4 milhões de funcionários com licenças ou atestados. Nós tivemos no último ano uma alta incidência de afastamento, bastante relacionada às questões de coluna vertebral, então tanto as lombalgias, que são as dores de coluna, como também as hérnias de disco, são fatores que afastam com bastante frequência, e também as lesões de ombro, geralmente muito relacionadas tanto à repetitividade do trabalho, à permanência em posturas estáticas, à inadequação de algum mobiliário ou de alguma atividade de trabalho. Só por dores nas costas e hérnia de disco, os números de licença ultrapassaram 400 mil. Essa ergonomista alerta que um dos principais vilões das dores é a falta de pausas para descanso, principalmente para funcionários que realizam atividades repetitivas. As pausas são muito importantes, tanto para compensar aquelas posturas que são feitas, como para a gente também ter essa flexibilização. Então, normalmente a gente orienta o funcionário que trabalha por longo período na postura em pé, é importante que nesse período de pausa ele tenha a possibilidade de ficar por pelo menos 10 minutinhos sentado. E vice-versa, o funcionário que trabalha muito tempo sentado, é importante que ele tenha essa possibilidade de pelo menos 10 minutinhos em pé. A orientação é que seja feita pelo menos uma pausa em cada período de trabalho, então, considerando uma jornada aí no período diurno, uma pausa no período da manhã e uma no período da tarde, tendo sempre essa possibilidade de alternância da postura. Para auxiliar na redução desses casos, a melhor escolha é a prevenção. De acordo com esse coordenador de operações em segurança e saúde no trabalho, ações preventivas realizadas em conjunto com os colaboradores são essenciais para garantir boas condições no desempenho das atividades. O que a gente tem visto que tem dado muito certo são sensibilizações de lideranças, políticas em trabalho em conjunto com o RH, Recursos Humanos. Então, quando a gente consegue fazer campanhas na empresa de conscientização, isso tudo tem dado resultados muito positivos, desde da base, do início do mapeamento de risco, até auditorias, fiscalizações futuras. Isso tudo tem dado resultado muito positivo quando o trabalho é pensado mesmo em médio e longo prazo. E problemas relacionados à saúde mental também chamam a atenção. Dos 4 milhões de casos registrados, mais de 500 mil está relacionado a diagnósticos como ansiedade e depressão, o que representa um aumento de 15% em comparação a 2024. Sabendo dessa realidade, essa indústria de São José dos Campos tem criado programas de bem-estar físico e mental. A
saúde mental é um valor extremamente relevante para nós. Nós queremos que as pessoas estejam aqui trabalhando na sua plenitude. Então, nós buscamos que a pessoa se sinta bem desde o momento que ela chega até o momento que ela vai embora e na sua casa ela consiga ser um promotor nosso. Então, um dos nossos focos é promover programas, oferecer programas, por exemplo, que vão olhar para saúde e bem-estar, para interações sociais. Então, nós temos programas que visam interações com futebol, vôlei e outros esportes. Nós temos outros programas que falam sobre ajuda financeira. Temos outros programas que vão ajudar até mesmo o PET, né, que é algo que a gente também se importa muito. Seguir as normas regulamentadoras de segurança, conhecidas como NRs, também é uma forma de prevenir possíveis afastamentos e acidentes no trabalho. Segundo o especialista, as normas são atualizadas constantemente para abranger uma maior gama de cuidados, incluindo a saúde mental. A última revisão da norma, que passa a vigorar a partir de maio de 26 agora, traz as questões de saúde mental, fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho mais em evidência. Então, isso tudo é muito importante porque a pessoa leva para a vida dela também, né? Então, tudo que ela ganha na empresa, que ela aprende aqui e vivencia aqui dentro, ela vai levar para a família dela, em sociedade. Então, é um olhar mais amplo, um olhar de preocupação mesmo com a vida do trabalhador, não só com a vida laboral, mas com a vida dele como um todo. E as empresas têm dado essa ênfase. É lógico que a questão ocupacional é a prioridade, mas foi muito importante essa modernização, atualização das normas. E o colaborador também pode estar atento a alguns passos simples durante a rotina para auxiliar na prevenção. Regular a altura de cadeiras, descanso de pés e altura do apoio para braços podem ter impactos positivos na jornada de trabalho. Ajuste de altura de plano de trabalho, ajuste no mobiliário, adequação para funcionários de diferentes alturas. A gente sabe que cada um tem uma característica física que pode exigir um ajuste específico, flexibilização de postura e até mesmo outros fatores que há pouco tempo não eram relacionados com a ergonomia. Então, interação com supervisores, com colegas de trabalho, capacitação para a realização da tarefa. Enfim, são 3 dimensões, a gente fala: física, cognitiva e organizacional. Em 20 de fevereiro foi comemorado o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. A data alerta sobre os riscos do uso de álcool e outras drogas. A dependência química é considerada uma doença pela OMS e também um problema de saúde pública que afeta toda a sociedade. No ano passado, em São José, mais de 1.500 pacientes foram atendidos no CAPS Álcool e Drogas, realidade que sobrecarrega a rede pública de saúde. A dependência química não escolhe idade, gênero ou classe social. O consumo de álcool e outras drogas atinge adultos e adolescentes. E o uso, que muitas vezes começa como uma experimentação, pode evoluir para a dependência. 20 de fevereiro é o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Uma data de reflexão e também alerta. O levantamento nacional sobre álcool e drogas mostra que 19% dos brasileiros já experimentaram pelo menos uma vez alguma droga ilícita, ou seja, 1 a cada 5 pessoas. Em São José dos Campos, os números chamam a atenção. Em 2025, o CAPS Álcool e Drogas atendeu 1.563 pacientes e realizou 5.681 consultas. Além do impacto na saúde, a dependência química afeta famílias, sobrecarrega a rede pública e exige ações integradas de prevenção, tratamento e reinserção social. A divisão de política de drogas, ela trabalha em rede, né? Nós temos uma rede da política de drogas, onde tem uma representatividade de cada secretaria da prefeitura. Então, nessa rede, são elencados pontos a serem trabalhados, pontos focais, como a gente sabe na questão de adolescentes, nas crianças que precisam entender para que não passem por isso ao longo da vida, né? Para as pessoas que precisam de ajuda, projetos de vida. Então, nessa conversa são elencados os principais pontos de abordagem. Né? A gente tem um trabalho bem efetivo com as escolas, onde trabalham crianças, os adolescentes, escolas estaduais, municipais, com diversas parcerias. Nós temos o Conselho de Drogas, o Conselho Comad, né? Que sempre está junto com a Prefeitura nessas ações. Temos as polícias federais, militar, científica, a GCM, através do São José Unida, que nós unimos os esforços para que isso seja efetivo da melhor forma.
O tratamento começa com acolhimento e triagem. A equipe define um projeto terapêutico individual com acompanhamento médico. O CAPS-AD funciona 24 horas para usuários em vulnerabilidade. Casos de urgência são encaminhados ao Complexo de Saúde Mental Francisca Júlia, referência para a internação. Ela vem para se recuperar, ela é orientada de que forma um tratamento é mais viável para ela, né? E ela não pode desistir. Então, não fiquei bem, passei por alguma situação, volta, reinterna, porque é importante, a pessoa não pode perder, né, o desejo de viver e tentar entrar em recuperação. Em novembro do ano passado, foi inaugurado no Complexo Francisca Júlia o Renova Vida, espaço voltado para adolescentes. É realmente trazer um novo sentido para esse adolescente, né? Porque o que acontece com esses nossos pacientes? Eles já vêm, já não estão mais estudando, né? Tem paciente que às vezes chega que estão afastados há 2 anos da escola, isso é muito sério, né? Então aqui com o nosso projeto terapêutico, os pacientes eles têm pedagogo, eles têm psicólogo, têm assistente social, o consultor em dependência química, então é toda uma equipe, médico, psiquiatra, que vai ajudar esse adolescente, né, a ser direcionado e também a ele ter essa ressignificação, né, dentro das opções, das escolhas, de sonhos. Então é um projeto realmente da valorização da vida. A Carol é um exemplo de como é possível recomeçar. Ela enfrentou a dependência e encontrou na rede de apoio o caminho para a recuperação. Hoje transforma a própria experiência em acolhimento e ajuda para quem luta para superar o vício. A dependência química, para mim, ela apareceu como brincadeira de criança, 12, 13 anos de idade, com as colegas de rua, os amigos de escola, só que isso foi ficando muito sério, todo mundo foi embora e eu fiquei, né? Então eu não conseguia lidar com as minhas questões, eu não conseguia fazer nada se não tivesse uso da substância. Geralmente, né, é assim que acontece. Um dia você ora e não tem mais ninguém, e não tem mais nada, a não ser o seu corpo praticamente destruído, o seu corpo cansado, uma mente que não funciona, e aí veio o pedido de socorro para alguém que pudesse me ajudar a me conduzir, né? Então, medicação, autocuidado, terapia e tudo isso que veio somar e trazer aí a Carol nos dias de hoje, né? Que pode estar trabalhando dependência química com outras mulheres. Em São José, projetos de lei aprovados pela Câmara ampliam a conscientização e criam oportunidades de reabilitação. Uma delas, de autoria do vereador Apolinário, institui o ciclo Juntos pela Vida e Contra as Drogas e inclui a iniciativa no calendário oficial da cidade. Outra, do vereador Fabião Zagueiro, autoriza a criação de um programa de reintegração ao mercado de trabalho para pessoas em reabilitação nas unidades do CAPS. E a terceira, de autoria do vereador Marcão da Academia, permite a contratação de serviço especializado em internação para adolescentes da rede pública, com atendimento para meninos e meninas. É um dos assuntos mais importantes, mais urgente e que a gente tem que dar uma das mais importância também, né? Quando a gente fala sobre combate às drogas, a combate todas aquelas portas que se abrem ao caminho para ir para as drogas, a gente tem que se investir, o poder público tem que fazer a sua parte, nós na Câmara Municipal temos também com políticas públicas, com leis, né, com orçamentos destinados a toda a campanha de combate. Então, acho que é importante a gente estar discutindo isso, abrindo rodas de conversa, abrindo campanhas, né, envolvimentos com todas as entidades do meio que participam, né, igrejas, associações, entidades mesmo são envolvidas nesse combate, porque é um mal que destrói a vida do ser humano, é um mal que destrói nossos jovens e a gente precisa combatê-lo urgentemente, dia a dia. As iniciativas do Legislativo dão um suporte às ações de prevenção e tratamento e ampliam as políticas públicas oferecidas. Apoio visto como fundamental para garantir recursos e fortalecer a rede de atendimento no município. Quando a gente perde alguém para as drogas, a gente tem uma dificuldade, isso dói na família, né? Muitas vezes isso vai refletir na sociedade, porque o reflexo de uma pessoa envolvida pela droga, ela não reflete só na família, reflete em toda a sociedade, né, em todas as pessoas, e a gente precisa combater em conjunto. Então, quando ela entra, nós temos a porcentagem de retorno é muito baixa. Então, chega aí de 30%.
só de que a gente consegue recuperar a pessoa quando ela cai no vício. Então a gente tem que batalhar com políticas públicas, abrir convênios com clínica de recuperação, né? Casas de apoio, né? O próprio setor da saúde, psicológico, psiquiatra, que possa suprir essa necessidade e dar esse suporte principalmente às famílias. E o mês de fevereiro se pinta de roxo para chamar atenção a doenças crônicas que afetam diretamente a qualidade de vida. O lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. A campanha reforça a importância da informação, do diagnóstico precoce e do acolhimento a pacientes, familiares e cuidadores. Um dos principais desafios enfrentados por quem convive com essas doenças é a invisibilidade dos sintomas. Na fibromialgia, por exemplo, o diagnóstico é somente clínico. Por isso, de acordo com essa reumatologista, muitos pacientes acabam ignorando a dor e o cansaço extremo por muito tempo. Na fibromialgia, por exemplo, a gente não precisa de exames, né? Um médico que conheça a doença consegue fazer o diagnóstico na primeira avaliação com o paciente, mas porque os sintomas iniciais podem ser muito inespecíficos, né? Então, começa com uma dorzinha aqui, outra ali, e é muito comum a pessoa negligenciar esses sintomas, se automedicar e ir levando isso por meses, às vezes anos. Então, o que a gente vê na prática que é um grande desafio é o atraso diagnóstico. É uma síndrome caracterizada principalmente por dor crônica, né? A pessoa com fibromialgia, ela tem dor no corpo todo, desde a cabeça até a ponta do pé. Uma dor mais difusa, de moderada a forte intensidade, difícil até de localizar, ele sente dor no corpo todo mesmo, músculos, tendões, articulações. E além disso, além da dor crônica, na fibromialgia a gente tem alterações do sono, dificuldade para dormir, então um padrão de sono que a gente chama de sono não reparador, mesmo quando a pessoa dorme bem, ela sente que não descansou à noite. Alterações cognitivas, tipo um pensamento mais lentificado, dificuldade de memória, de reter novas informações. Alterações do humor, é muito comum que essa pessoa tenha também ansiedade ou depressão associadas, e muita fadiga, cansaço, indisposição. Então, essa é a fibromialgia. Já o lúpus é uma doença autoimune. Então, é uma doença que é causada pelo próprio sistema imunológico da pessoa, que deixa de reconhecer partes dele mesmo e começa a atacar como se fosse um inimigo, como se fosse alguma coisa, uma ameaça para o corpo. E isso gera inflamação, e essa inflamação pode acontecer em qualquer parte do corpo. Então, o mais frequente são as articulações e a pele, mas ele também pode afetar nas formas mais graves pulmão, coração, rins, cérebro, nervos periféricos. Então, é uma doença que pode ser leve, mas que também tem um potencial de ser muito, muito grave. O sinal de alerta para Alzheimer é o esquecimento. Perder o jeito para tarefas simples ou mudar o comportamento pode indicar o início da doença. Como ela é progressiva, o acompanhamento precisa ser imediato. Tem funções executivas, tem lógica, raciocínio, tem um monte de funções mentais que começam a falhar. Né? E aí, quem reclama é o paciente ou é a família? Né? Quem percebe o diagnóstico? É o médico? É a família? Quem é? Em geral, alguém começa a perceber que tem alguma coisa que mudou. Então, o diagnóstico ele é amplo, a gente acaba usando testes que ajudam a saber mais ou menos onde a gente está pisando, e a gente acaba ajudando o paciente, tratando e ajudando a família também. A campanha também avança para além do consultório. Em São José, a mobilização chegou até a Câmara. Um projeto de lei em tramitação quer oficializar o Fevereiro Roxo no calendário da cidade. A proposta garante a realização de ações educativas, iluminações de prédios públicos e campanhas permanentes de conscientização. A pessoa pode até perguntar, né? Mas não são doenças que não têm cura? Realmente, mas quando você traz à tona, né, você coloca na vitrine para a administração pública ter ações, né, destinadas a esses 3 problemas de saúde, primeiramente você traz para que possa ter informação, né, ter palestras, levar essa informação para as escolas, fazer com que também o paciente ou até os familiares que por muitas vezes não sabe que está iniciando uma dessas 3 doenças e com isso tentar alertar a população que está começando a mostrar os sintomas dessas doenças, né?
qual o caminho que pode ter, a rede pública também oferecer tratamentos, informações, como a gente já falou, palestras, para que as pessoas possam procurar o profissional adequado e também com informações, ficar um pouco mais ameno esse processo, que quando você tem um paciente, né, quando começa um problema de saúde na sua família, todo mundo fica desesperado, é aquele corre-corre, não sabe aonde procurar, qual profissional procurar. Então é bom que você antecipe e a administração pública tem esse papel. Embora não tenham cura, essas doenças têm tratamento. E o Fevereiro Roxo convida a sociedade a olhar além dos rótulos e entender que a informação e diagnóstico no tempo certo garantem mais dignidade. São doenças crônicas que não têm cura conhecida até hoje. Se a gente não tem cura, qual é o objetivo do tratamento? O objetivo é controlar, é induzir um estado que a gente chama de remissão, deixar a doença ali quietinha, dormindo, sem atrapalhar tanto a vida da pessoa. Último intervalo por aqui, no próximo bloco vamos falar de adoção responsável. Volto já! Estamos de volta! A quarta-feira de cinzas marcou o início de um dos períodos mais significativos para os cristãos, a Quaresma. São 40 dias de preparação para a Páscoa, marcados pelo jejum, pela caridade e pela reflexão. Essa tradição católica move muitos fiéis, e aqui em São José dos Campos, durante esse período de penitência, famílias mantêm os ritos da Igreja Católica com muita devoção. Sob o olhar de Nossa Senhora de Fátima, a tradição ganha novo significado em cada geração. Para Maria Fernanda, a Quaresma é um momento de renovação da fé. Para nós católicos é algo muito importante e é uma das coisas mais importantes porque representa Jesus passando 40 dias no deserto. Então é uma preparação para a Páscoa e é muita renúncia, é muitos sacrifícios e às vezes é muito difícil fazer porque a gente deixa de fazer um hábito, tira alguma alimentação que a gente goste muito, mas é algo que vale a pena. E é um pequeno sacrifício diante de tudo que Jesus fez por cada um de nós. Oração, jejum e caridade marcam essa que é uma preparação para a celebração da Páscoa. Iniciada nessa quarta-feira, a Quaresma se estende por um período de 40 dias. Jesus livremente vai para o deserto para ser tentado. E com isso nos ensinar que com ele nós vencemos qualquer tentação, não é? E ele vence as 3 tentações que mais assolam o ser humano: o ter, o ser e o poder. 40 dias, portanto, 40 é sempre tempo de mudança, tempo de transformação, tempo de consertar aquilo que precisa ser consertado humanamente e espiritualmente. Então a Quaresma é um tempo precioso para que nós façamos uma verdadeira conversão, mudemos o coração e o nosso ser. Mas não para terminar depois de tudo na Semana Santa, não. Mas a partir da Quaresma sermos novas pessoas. Essa tradição está presente na vida da maioria dos brasileiros. Dados do Censo Demográfico de 2022 mostram que o país tem 100 milhões de católicos, o que representa 56,7% da população. Independente da religião, o tempo de reflexão proposto pela Quaresma também pode ser vivido de forma pessoal, como um convite à mudança e ao autoconhecimento. Enquanto não conseguem assumir uma prática institucionalizada, pode sim também, não é? Fazer o seu momento quaresmal. Um tempo de maior reflexão, de oração pessoal, usar até mesmo as práticas penitenciais de maneira saudável em vista da mudança humana e espiritual. Isso aos olhos de Deus é precioso. São filhos e filhas de Deus também. A Câmara reconhece a importância das manifestações religiosas da comunidade. No Legislativo, a Frente Parlamentar Católica, formada pelos vereadores Gilson Campos, Marcão da Academia, Sena, Sérgio Camargo, Sidney Campos, Tomás Henrique, Zé Luiz e Lino Bispo, acompanha pautas de interesse da Igreja e da sociedade. Nós, como parlamentares católicos, sempre estamos aí apoiando nessas atividades da Igreja, fortalecendo como parlamentar, como leigo cristão que nós somos,
a importância do católico estar bem assim ativo na igreja nesse tempo. E nesse exercício de renúncia e reflexão, os fiéis encontram um caminho de crescimento e espiritualidade. Eu gosto muito de chocolate, refrigerante e além de melhorar minha intimidade com Deus, porque eu foquei muito na parte espiritual, então eu renunciei à minha carne, foi algo que me ajudou, porque agora eu não bebo tanto, não tenho mais o costume de beber todo dia ou muitas vezes do jeito que eu bebia antes. Então é algo que me ajudou muito também para minha saúde, porque é algo que melhorou bastante, já que eu não consumo tanto mais chocolate, refrigerante, e é algo que é importante. Ter um animal de estimação é o desejo de muita gente, mas para adotar um pet é preciso mais do que amor. Exige planejamento e responsabilidade. Em São José dos Campos, o programa de adoção responsável do CCZ cuida de cães e gatos resgatados de maus tratos e abandono, para futuramente ganharem uma nova família. Na reportagem a seguir, vamos conhecer alguns desses bichinhos que esperam por um lar. Ter um amiguinho de 4 patas é o sonho de muitas pessoas. E para o Júlio não foi diferente. Ele e a esposa sempre tiveram a companhia de um pet. Mas, depois que perderam a cachorrinha da família, decidiram adotar um novo cãozinho. Foi assim que o Mike conseguiu um novo lar. A moça da ONG ofereceu alguns cachorros, né? Porque mostrou a foto de um, mostrou a foto de outro. Daí, olhando para ele assim, eu disse, esse aqui é nossa cara. Tinha outros, né? Mas esse aqui chamou atenção. Um dos responsáveis por acolher animais abandonados, como o Mike, é o Centro de Controle de Zoonoses. No CCZ de São José dos Campos, os animais em estado de abandono e maus tratos são resgatados e tratados. Os animais são tratados aqui no Centro de Controle de Zoonoses. Nós temos médicos veterinários que fazem todo o acompanhamento, né, da saúde dos animais que aqui estão abrigados. E para que animais como o Mike tenham um lar saudável, o CCZ de São José dos Campos realiza o programa de adoção responsável. Nós temos aqui as possibilidades do munícipe interessado vir pessoalmente até o Centro de Controle de Zoonoses de segunda a sexta-feira, para poder identificar aquele amorzinho que está querendo levar para casa. Temos também o nosso site de adoção, que as pessoas podem acessar através do seu celular ou através do seu computador e já começar a namorar o animal que quer como seu amigo pet, né? E temos aí a feirinha no último sábado de cada mês, das 8h30 a 1h30, para os interessados, né, virem conhecer os animaizinhos que temos aqui e com certeza estão esperando um lar muito amoroso. São mais de 90 cachorros e 5 gatos disponíveis para adoção. Um dos cachorros que aguardam por um lar é o Stitch, pitbull de 5 anos que ama brincar e está sempre com esse sorrisão. Além dele, a Ventania e o Boleto também estão prontos para serem adotados. O primeiro passo é entrar em contato com o CCZ. Nós temos o nosso site, né? Que no caso de interesse de adoção, basta fazer o acesso ali e nós entramos em contato, né? O Legislativo de São José também atua na causa animal, seja com o debate de projetos de lei ou fiscalização dos serviços de proteção aos pets. Entre as leis aprovadas pelos parlamentares estão propostas que obrigam o uso de focinheira para determinadas raças e a instituição da campanha Dezembro Verde, com foco na conscientização sobre o abandono animal. Já uma lei do vereador Fernando Petit foca na responsabilidade dos tutores no recolhimento dos dejetos dos pets. O projeto de lei é um caminho muito interessante, né? Para dar início a políticas públicas do bem-estar animal, nós apresentamos uma lei que obriga o condutor a recolher os dejetos dos animais. E isso traz uma responsabilidade. Às vezes a pessoa sai com o seu animal, né, faz a necessidade lá e vai embora. Foi uma forma de educar a população de São José dos Campos. Hoje, quando você vê alguém passeando com o animal, na maioria das vezes tem uma sacolinha,
né? Eu mesmo, quando tínhamos animais de estimação, andava com um jornal e uma sacolinha, já para antecipar aquele momento, né, que ele ia fazer necessidade, colocava o jornal embaixo para ficar mais fácil, e isso começou a educar a população. Então, o projeto de lei, vários que já apareceram, a gente fica muito feliz quando a gente apresentou o primeiro. A gente foi alvo de gozação por alguns vereadores, que inclusive não foi votado por unanimidade, para depois de alguns anos, essa bandeira, a gente fala que é uma vitória, né? É nossa, né? Nossa aqui, que eu falo minha, juntamente com a minha assessoria, que depois todos os vereadores de São José dos Campos acabaram apresentando leis referentes a bem-estar animal. Isso educa a população, mostra o caminho. Às vezes a pessoa tem um animal e um projeto de lei vem e mostra para ele qual é o caminho de usar uma focinheira com cão mais bravo, recolher os dejetos na rua, não abandonar. Não abandonar. E adotar um pet é coisa séria. Por isso, é importante se planejar antes de tomar a decisão. Ter um animal de estimação requer cuidado, carinho, compromisso e muito amor. Para quem já está preparado, é só acessar o site do Centro de Controle de Zoonoses ou fazer uma visita presencial. O CCZ fica na Rua George Williams, 581, no Parque Industrial. O Semana Legislativa fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Se quiser rever alguma reportagem, é só acessar nosso canal do YouTube, @TV Câmara SJC. Até mais!